Boa noite, Conceição do Coité, nossa Bahia, nosso estimado Brasil. Estamos aqui mais uma vez iniciando mais um podcast Minha História com Silvan. E hoje nós vamos falar de artes marciais. Hoje nós estamos recebendo aqui a presença ilustre do homem, do amigo, do pai de família, do agente público, Sensei Oman. Daqui a pouco nós vamos apresentar ele vai se apresentar ao público coitense da Bahia e do Brasil, já que nós estamos sendo acompanhados nesse momento pelas redes sociais, no Instagram e no YouTube e pelo Facebook. Então nós estamos nesse momento aqui, dando início a mais um podcast Minha História com Silvan. Antes, vamos fazer aquilo que nós temos por mérito, que é a gratidão com nossos colaboradores, que sem eles seria impossível nós estarmos com esse programa. Nossos colaboradores Plastisal, Farmácia Modelo em Coité e Salgadalha, Estilo Material de Construção em Salgadalha, Ramos Ferreira Grupo Empresarial em Coité, de nossos amigos Dr. Fagner e Chico de Salgadalha. Também agradecer a DS Intermediações e Negócios com nossos amigos Robério e sua filha Daniele, representantes oficiais do grupo Big Card aqui em nossa região cisaleira. gnnews.com.br, o site informativo que vem dando o que falar na política coitense. Neide Santos Podologia, Cedrais Estúdios e Filmagens e nosso deputado federal Gabriel Nunes, a juventude a serviço da Bahia. Bom, dito isso, estamos aqui recebendo, boa noite, Sensei Oman, seja bem-vindo ao podcast Minha História com Silvan, onde você vai se apresentar nessa câmera para o seu público que está ali assistindo nesse momento, nessa noite de terça-feira. Você vai falar o homem, o pai de família, o amigo, o agente público e nas suas horas que lhe restam livres do seu tempo tão corrido, um mestre Sensei Oman de Jiu-Jitsu. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Oman Raj. Eu trabalho no Banco do Nordeste desde 2007 e em 2015 vim para cá, para Conceição do Coité, para a agência de Conceição do Coité do Banco do Nordeste, e desde então venho desenvolvendo a atividade de Jiu-Jitsu desde abril de 2015 aqui na cidade de Conceição do Coité. Eu vim para cá com toda a minha família de fevereiro de 2015, eu, minha mulher e meus 3 filhos, apesar de eu ter outro filho que mora em Salvador, mas aqui em Conceição do Coité, a minha família hoje atual de mulher e 3 filhos, que inclusive 2 deles com 8 anos treinam comigo. Eu já desenvolvo essa atividade com esportes desde 1992, trabalhando com crianças e adolescentes, mas aqui em Coité desde 2015. E a minha é uma atividade paralela, porque a minha atividade principal financeira é trabalhar no Banco do Nordeste. Eu sou funcionário do banco e é com essa atividade que eu me sustento financeiramente. A parte de esporte é por amor, por gostar de fazer, é a parte do meio-dia que mais me satisfaz. É sair do meu trabalho e estar com esses jovens, adolescentes, hoje muito mais jovens do que criança e adolescente por conta dos horários. Eu estou impossibilitado como eu saio muito tarde do meu trabalho, eu fico impossibilitado de ter as turmas mais cedo, e aí termina que 7 horas, 7h30, o público que mais treina é o dia 14, 15 anos para cima. Então as crianças hoje em dia são poucas, eu tenho em torno aí de 10 crianças treinando, mas com a intenção de abrir o leque, de melhorar isso. Já estou providenciando nosso espaço próprio, que hoje a gente tem, as aulas são na minha garagem, da minha casa, onde eu improviso o espaço, apesar de estar bem organizado, mas ainda é um espaço improvisado que é na minha garagem, mas desenvolvendo um trabalho de excelência, já que os atletas têm nível aí já regional, estadual, alguns campeões baianos. Infelizmente a gente ainda não conseguiu disputar um campeonato brasileiro, às vezes pela distância e o estado que tem acontecido, mas dentro em breve a gente vai conseguir. É isso aí.
Silvan. um resumo rápido do que eu faço aqui em Conceição do Coité. Sensei Elman, uma pergunta. Diante de tanta dificuldade em termos de horário, como você bem se expressou para o público que nos assiste nesse momento, fica muito difícil de elaborar mais turmas. Isso não gera uma certa dor, já que a gente percebe no seu olhar, na sua fala, que você faz por amor e por vontade de ajudar a juventude, essa necessidade de um espaço que tivesse, por exemplo, um horário mais duradouro para que viesse outras turmas e você abraçar. A gente percebe que você tem vontade, mas o tempo é curto. Sim, é assim. O fator principal que me leva a fazer isso é estar próximo da juventude, é poder orientar com o tempo de atividade que a gente tem já com o esporte e também a idade que vai cada vez mais evoluindo. A gente vai percebendo que o futuro, principalmente dos meus filhos, depende disso, da gente controlar, organizar, direcionar a juventude, que é que talvez hoje seja a maior dificuldade das famílias. Hoje os pais quase sempre saem muito cedo de casa, chegam muito tarde, e não é nem por má vontade, muitas vezes não tem condições de acompanhar os seus filhos. E aí a gente precisa de um direcionamento. E aí, há muitos anos que eu venho me preocupando em buscar caminhos que façam com que esses jovens sejam direcionados para o caminho certo. E às vezes basta retirar eles de onde eles estão, colocar eles em um ambiente familiar que se resolve. Eu fico muito sentido que hoje eu não tenho mais as turmas, eu já cheguei a ter quase 220 crianças trabalhando comigo aqui em Conceição do Coité. E hoje está resumido em torno de 40 jovens, não é nem tanto mais crianças, por conta do meu horário, por conta de sair tarde do banco, não poder ter as aulas de 4h30, 5 horas da tarde, onde as crianças, realmente, o maior fluxo de crianças seriam nesse horário. Você começar uma aula 7, 7h30 e terminar por volta de 8h30, 9 horas, é ruim para as crianças. Né? Esse horário que elas estão saindo da turma, seria o horário que eles já deviam estar dormindo em casa, no conforto do lar, no conforto da família, no seio familiar com seus pais. Então, muitas vezes eles não vão por conta disso. Seria interessantíssimo se a gente tivesse a possibilidade, e eu estou criando essas possibilidades com os alunos que eu tenho que vão graduando, de colocar eles também para incentivar as crianças a praticarem esporte, para que a gente consiga atrair mais esse jovem para um ambiente bom, que é um ambiente esportivo, um ambiente onde controla as vontades e as sensações que eles ainda não sabem como expressar. Uma criança aí que começa com 8, 7, 8 anos de idade, até um jovem com 17, 18 anos de idade, ele ainda tem muitas questões que precisam ser orientadas. Eu acho que o esporte é um caminho de educação bom para eles, porque, como eu disse, né, a família em casa tem a dificuldade de trabalhar. Hoje pai e mãe muitas vezes precisam trabalhar para sustentar financeiramente a família, e a escola por si só escolariza, mas sim, a educação é muito difícil dentro de um ambiente escolar, por conta do volume de tantas crianças que tem que estudar, o professor sozinho para 30, 40 pessoas, e ainda tem que escolarizar, então é mais difícil. Fora que eles vão muitas vezes para a escola com aquela sensação de que eu não queria estar aqui, porque eles acham que o estudo é ruim. Já quando eles vão para o esporte, não, eu quero ir, eu gosto de fazer aquilo. E aí, como eles gostam, a gente orienta que o mais importante é os estudos. E começa a mudar essa mentalidade de que escola é ruim, de que escola não serve para mim. Uma coisa não anula a outra. Não, pelo contrário. Mas é muito mais fácil a gente convencer eles quando eles vão para o que eles gostam. Sim, sem dúvida. Né? Eu vou para o que eu gosto e lá eu ouço que estudar é importante, que ter o conhecimento de escola é bom para o meu presente e para o meu futuro. Que isso vai fazer com que mude a minha expectativa geral de conhecimento, de econômica. A própria disciplina do esporte ajuda na educação. Sim. E que eles tenham até um sentimento de maior respeito na escola, no seu dia a dia, com seus pais, com sua vizinhança. Eu posso falar isso com autoridade e com conhecimento próprio, porque recentemente meu filho tomou aula com você. Eu tive o prazer de
presenciar a evolução dele como homem e o melhoramento de comportamento dele. Aquele comportamento abafado já não vinha mais, ele já passou a ter um autocontrole, já passou a ter um maior respeito e um maior cuidado com o que ele estava aprendendo para não, como é que diz assim a palavra correta, não desferir nada inconveniente com alguém lá fora, porque isso ele vem da disciplina do jiu-jitsu. Pronto, esse é um dos pontos principais que eu digo que o esporte é um fator importante na questão da educação, principalmente das crianças. No jiu-jitsu, a gente preza pelo respeito mútuo. Então, independente da idade que a pessoa tem, que a gente escuta muito, né? Respeitem os mais velhos. Então, fica parecendo que os mais novos não precisam ser respeitados. Então, quando a gente vai para o esporte, quando eles entram e aprendem que o respeito tem que ser mútuo, independente da idade, que para eu beber água, eu preciso pedir uma permissão, para eu retornar da água que eu fui beber, eu preciso pedir permissão para retornar, que o meu colega no treinamento é muito, muito mais importante do que eu mesmo, porque eu só treino se ele estiver treinando. Então, esse comportamento sendo repetido várias vezes de que o ser humano, independente do que ele seja, é a parte mais importante que eu tenho que tratar, isso faz com que eles ganhem um condicionamento mental de que eu não existo sozinho, eu não vivo sozinho, eu preciso dos outros, eu vivo em comunidade. Então as crianças elas começam a entender que eu sou respeitado e eu respeito dentro de todas as proporções que existem entre os seres humanos. Então, o pensamento esportivo, principalmente que quando eu falo assim jiu-jitsu, eu já fiz boxe, eu já fiz karatê, eu já fiz capoeira, eu fiz futebol por muito tempo na minha vida, e eu digo, o esporte é muito bom, mas quando você faz um esporte como o jiu-jitsu, não desmerecendo os outros, eu sou faixa preta 4º grau de karatê. Mas o jiu-jitsu ensina que se você cair, você pode levantar. Não é porque você cai que não tem uma nova oportunidade. Que está tudo perdido. Exato. Que só depende de mim mesmo para eu vencer. Eu não dependo dos outros. Eu só dependo de mim mesmo. Se eu faço, se eu me esforço, se eu consigo, eu vou conseguir. Se eu desisto, porque no jiu-jitsu a luta ela só acaba quando você próprio pede para parar. Não foi o outro que fez um gol. Não foi o outro que fez um ponto, não foi o outro que fez uma cesta e fez com que eu perdesse, não. Eu mesmo pedi para parar. E quando eu peço para parar, eu posso dar a mão, agradecer ao meu colega pelo treino, começar de novo e vencer ele. Sim. Então, recomeçar. Não é porque eu perdi que eu não vou em momento nenhum está ganhar. Tudo perdido. E quando eu ganho, não significa dizer que depois eu não possa perder. Ganhar e perder faz parte da vida, ganhar e perder faz parte do jogo. E eles controlam essa emoção. Então, o pensamento de se eu cair, eu me levanto, se eu perder, eu venço, se eu ganhar, eu posso perder, se eu derrubar uma vez, eu posso ser derrubado, é muito importante para a mentalidade dele de que eu dependo disso, a vida faz parte, ganhar ou perder faz parte do jogo, faz parte da vida e eu posso evoluir, basta eu me esforçar. Recentemente eu fui visitar a sua academia. Sim. Você me recebeu muito bem. Isso eu quero deixar o relato aqui. Você que quiser ir, pode se dirigir à residência de Oman, porque ele nos recebe muito bem e eu fiquei encantado com a forma dessa disciplina, seja de uma criança de 8 anos para um adulto, um jovem, um semi-adulto, um jovem entre 15, 16, 18 anos que eu presenciei lá, talvez até tenha mais e eu não tenha percebido. Eu tenho pessoas com 45 anos treinando comigo. Pronto. Então, e meus filhos com 8. Então, eu vi ali uma conduta de homens meninos ou meninos homens, porque já tem a disciplina, saber a hora de ter que pedir para sair, saber a hora que tem que pedir para entrar e principalmente saber esperar a sua vez. Sim. E isso, nos dias de hoje, nos dias atuais, é algo que nem todo esporte oferece. Eu joguei futebol durante 27 anos, mas o futebol não nos dá essa disciplina. O futebol é um ambiente aberto e muitas vezes por ser aberto as pessoas se confundem e aí é mais fácil as pessoas se perderem ao longo do caminho. Nós temos visto aí inúmeros casos de atletas que infelizmente
deixaram de ser sucesso para optar por coisas facilidades que levavam eles à ruína. A gente não vê isso em esportes como o jiu-jitsu, a gente não vê isso em esportes como o karatê, como a capoeira, e que, diga-se de passagem, eu quero abordar esse tema com você, porque eu acho que falta muito espaço, falta muito, pode melhorar muito, e nós não temos visto uma ação do poder público em incentivar. Por exemplo, eu presenciei lá a sua academia, no meu ponto de vista, naquilo que eu vi que ela está pequena para o número de atletas que tinha ali, e isso você já está dizendo que está reduzido. Imagine se você aumentar, vai ficar inviável treinar. Então eu acho que o poder público, atenção Secretaria de Esporte, esses tipos de esportes e cultura, karatê, capoeira, jiu-jitsu, basquete, handebol, estão esquecidos. Eu acho que vocês têm uma obrigação, vem verba para isso, e você pode falar um pouco mais, irmão. Como é que você se sente em relação abraçado ou não pelo poder público? Olha, eu sou um cara que sempre prezei por dizer que é a gente que faz o nosso caminho. Certo. Eu não tenho e não acho que as pessoas precisam e devem atrelar a sua evolução ou não a outras entidades. Certo. Eu acho que por muito tempo no país e pela facilidade se deu muita ênfase a futebol. Porque com um padrão e uma bola você consegue juntar 100 crianças e jogar futebol. E o esporte como o jiu-jitsu, um kimono custa R$400. Uma folha de tatame, uma única, para você ter uma ideia, naquele espaço que você viu que é reduzido, tem 60. Ou seja, de tatame um esporte custa mais caro. R$100. É um esporte muito mais caro. Quer dizer, é necessário um investimento muito maior para um retorno muito menor, do ponto de vista financeiro. Mas do ponto de vista educacional, você trazer uma pessoa onde ele tem um contato maior fisicamente com outras pessoas, um respeito muito maior, onde a gente tem um código de ética mundial, onde o outro, quando dá 3 tapinhas, não importa quem seja, se é numa competição, se é num treinamento, eu tenho a certeza que o outro adversário vai parar e não vai me machucar, entendeu? Então, assim, esse tipo de ganho é muito maior quando os esportes se aproximam muito mais do ser humano do que da coletividade. Agora, nos últimos, eu não posso alegar ou dizer que eu não recebi ajuda em momento nenhum. Certo. Eu tenho aqui desde 2015 e em 2016, 2017 eu já comecei a receber algum tipo de ajuda, apesar de não ser o suficiente. Eu tenho um espaço reduzido, você sabe, meu espaço pode aumentar muito mais e eu abraçar muito mais a comunidade. E nos últimos 2 anos eu tenho recebido apoio para as competições internas. O jiu-jitsu já aconteceu aqui em Conceição do Coité, coisa que eu não consegui fazer durante 2015 até o ano passado, tentando, buscando, porque eu tenho uma situação que eu sou funcionário do Banco Nordeste e por ética eu não vou aos patrocinadores para pedir recurso financeiro, que é meio complicado você ser gerente de empresas, de um banco, e você pedir dinheiro para fazer evento. Então eu não vou. Então eu realmente necessito que as instituições públicas deem esse apoio. Então eu já fiz um campeonato no ano passado, eu estou previsto já campeonato esse ano. Domingo agora, provavelmente eu esteja participando de um evento, já tem um campeonato baiano para a gente ir, e eu estou indo através da prefeitura. Eu ainda acho que é necessário que haja algo mais forte voltado para esse esporte. Não estou falando para mim não, como jiu-jitsu. Eu falo da capoeira, eu falo do karatê, eu falo do judô, que aqui no município também é forte. Eu acho que esses esportes que o custo é maior, mas a parte educacional é muito mais forte, deveria ter um olhar diferenciado. A logística é muito cara para se manter. Sim. Então precisa de ajuda. Sim. Quando eu falo em relação a essa questão de ajuda, eu não me falo somente à prefeitura municipal de qualquer que seja a cidade. Eu falo de uma forma geral, na sociedade, o grupo de empresariado, por exemplo. Eu falo hoje, por exemplo, do poder legislativo, que poderia se criar um mecanismo, se criar uma lei de incentivo ao esporte amador. Sim.
já que a maioria das ajudas que vem, todo mundo sabe disso, que só visa o futebol. Quando eu cheguei em Conceição do Coité, em 2005, eu deparei aqui com um ADEC forte. Eu deparei com esporte aqui, tendo aqui competições aqui, jogos abertos aqui, jogos municipais no ginásio de esportes de basquete. Eu deparei com esporte de futsal. Hoje não se vê mais isso. Está uma lacuna. Nós estamos perdendo essas competições e não estamos criando novos talentos. A consequência disso é devastadora. Seja na educação, na escola, nós vamos criar jovens revoltados sem disciplina, quando ele não tem o esporte para educá-lo, por exemplo. Nós estamos perdendo jovens para as drogas, quando ele não tem onde queimar a caloria dele, onde ele não tem um encontro semanal, diário com sua academia, com seu mestre. Então, a sociedade perde muito. E eu defendo que o Poder Legislativo se crie um mecanismo, por exemplo, que empresários possam incentivar. Vai aí uma dica para os vereadores atuais da cidade e os futuros que virão, para se criar mecanismos, leis de incentivo ao esporte amador, essas categorias principalmente, irmão, e que se desconte em IPTU, que se desconte qualquer que seja em impostos. No Brasil existe isso, por que não existe em Conceição do Coité? Eu não vou negar para você que da parte jurídica ou de legislativa eu não entendo muito. O que eu posso dizer é, como eu já repeti várias vezes aqui, falei para você, eu acredito muito que o esporte é um fator de ajuda na educação. Hoje eu dou aula terça, quinta, sexta e sábado. Pelo menos entre 2h30 e 3 horas do dia dessas crianças, eles estão comigo em um ambiente controlado, onde evita que a parte ruim da sociedade, que são drogas, que são as mazelas que o mundo traz junto com o desenvolvimento, né, possam corruptar essas crianças para estarem fazendo coisa de errado. Enquanto elas estiverem envolvidas com pessoas que estão voltadas à educação, à formação desses jovens, eu acho que, como é o nome, traz um benefício muito grande para toda a sociedade. O jiu-jitsu, e eu volto a dizer, eu já fiz vários esportes, eu fiz Hapkido também, eu deixei de falar do Hapkido, foi um esporte também muito importante dentro da minha formação de arte marcialista. E eu digo para vocês, o pensamento da arte marcial jiu-jitsu voltado para a criança é muito importante, porque ela aprende a resolver os seus problemas sozinha. Uma pergunta: qual seria o grau de satisfação do CC e do mestre Oman, por exemplo, em ter apoio da sociedade coitense e do poder público, em chegar ao ponto de dizer assim, vamos sediar uma competição esse ano em Conceição do Coité e nós vamos representar a nossa cidade? Eu vejo isso com uma dose de orgulho para qualquer que seja o professor, o mestre, o técnico, seja qual for a categoria de esporte. Mas eu vejo também que sem apoio é impossível isso acontecer. Não tenha dúvida. Eu ainda sinto mais falta do apoio dos empresários de uma forma geral, não é só local não é só aqui em Conceição do Coité não, é de uma forma geral. Eu venho de Salvador, eu sou soteropolitano, nascido e criado em Salvador, vim trabalhar no interior já com mais de 30 anos de idade, hoje já fazendo 50 anos, então eu tenho 17 anos trabalhando no interior e eu senti essa dificuldade do empresariado em Salvador e do poder público em Salvador, e sinto nos interiores que eu já passei por 4 cidades do interior e a gente sente essa dificuldade. Muito pelo fato de achar que é dinheiro jogado fora. Não, aí não serve, principalmente da parte do empresariado. Não, vou investir meu dinheiro, qual o retorno que eu vou ter disso? Se não tiver um retorno financeiro imediato, não faz. Mas, do ponto de vista de você fazer um evento, como você falou, como teve em novembro do ano passado, se não fosse os empresários que me ajudaram,
E se não fosse o poder público, a prefeitura, que cedeu espaço, cedeu material, logística, se não fosse, é impossível fazer. Porque financeiramente, uma pessoa física, não, né, com o seu CPF, não tem como desembolsar e arcar com todos os custos e gastos de um evento como esse. Não tem. E outra coisa, quando a gente fala nos empresariados, por exemplo, locais, ninguém perde nada, ninguém dá nada a ninguém gratuitamente. Não existe isso. Você está investindo, vai ter ali uma equipe de reportagem, vai ter uma equipe de filmagem. Hoje, com as redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, você gera a sua empresa para o mundo. Nós podemos estar falando aqui e daqui a uma semana nós recebemos uma mensagem da Holanda, dos Estados Unidos, seja de onde for. Isso é fantástico, você pegar e vender seu produto pelo simples apoio e dizer assim, ó, que coisa bonita, a minha marca, da minha empresa, está patrocinando o resgate daquela juventude, não está permitindo que ele desvie o caminho. Eu estou cuidando de uma sociedade futura. Sim, é um dos ganhos. Inclusive, no evento que foi feito aqui, a gente teve pequenas filmagens, né, que foram transmitidas, foram enviadas através das redes sociais, e cada uma delas teve em média aí de 1.500 a 2.000 visualizações em vários municípios que a gente lançou, porque vieram para cá o pessoal de Serrinha, Santa Luz, São Domingos, Nova Fátima, Valente, Morro do Chapéu, Itaberaba. Então, assim, vários municípios da região trouxeram atletas para regionalizou, entendeu? Foram mais de 180 atletas participando do evento, de vários municípios, onde cada trecho da visualização, e toda vez que teve a visualização, né, o filme que a gente fazia, a filmagem, a gente filmava os patrocinadores, as marcas dos patrocinadores, e depois as imagens do que ocorreu no evento. Então, pelo menos cada filmagem dessa teve em torno de 2.000 visualizações. E aí, quando você para pensar que às vezes quem está assistindo por trás ali é uma família, 3, 4, 5 pessoas, e tiveram 2.000 visualizações, então assim, é importante que tenha isso, porque a marca, como eu disse, ela vai estar envolvida com a parte boa da sociedade, que é o esporte. Ela vai estar associando a imagem dela a atletas que hoje são coiteenses, mas amanhã pode se tornar Bahia e depois pode se tornar Brasil. A gente vê muitos atletas, inclusive a gente tem atleta de jiu-jitsu aqui, de Conceição do Coité, que já está no cenário nacional, já está ganhando as competições nacionais e já teve atleta campeão mundial, aqui de Conceição do Coité. Então, assim, é importante que a gente esteja envolvido. Da sua academia? Não é da minha academia não, mas já treinou aqui em Conceição do Coité, é filho de Conceição do Coité e hoje mora fora. Mas levou a marca de Conceição do Coité através do esporte mundialmente. Sim. Então, o ganho é impressionante e eu não entendo às vezes porque essa dificuldade tamanha. Às vezes a gente vê empresário, só se patrocina futebol, mas você tem que entender, empresário, que o futebol que você está patrocinando muitas vezes, ele é regional, ele é local, ele está ali, numa determinada localidade, e ele não sai dali. Um esporte como o jiu-jitsu, um esporte como o karatê, um esporte como a capoeira, como o taekwondo, como o judô, ele é mundialmente. Porque eu percebo a união desse grupo de atleta. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu agora, nesse momento, eu estou tentando ajudar, através do nosso programa, do nosso podcast Minha História, uma associação de karatê de Salvador, onde 2 jovens foram convocados para a seleção brasileira para representar a Bahia agora em junho no Japão. Ou seja, para onde esses meninos saíram da periferia de Salvador estão indo para onde? Estão indo para o outro lado do mundo, para um outro continente, para uma outra cultura. E aí quem ganha? Quem está lá. A marca é importante ela andar. Porque ninguém cresce se ninguém andar. Tem que caminhar. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas deixam primeiro se fazer o campeão para depois querer ajudar. Porque ajudar aí depois fácil. Que já tá, exato, depois que já está na mídia, que todo mundo já conhece, aí quer botar a marca. E às vezes não consegue.
O empresário às vezes quer entrar com a marca para um atleta para poder fazer, seja ele do esporte, quem tem empresas voltadas para o esporte, aí quer colocar e não consegue, ou às vezes porque é muito caro, ou porque a pessoa já tem um patrocinador. Eu tenho dificuldade de digerir isso. A formação do atleta é importante. Se você começa a ajudar ele, e eu fui atleta de ponta, viu, Silvano? Eu participei de vários campeonatos baianos, ganhei muitos, inclusive em sequência. Eu fui campeão brasileiro, né? Na minha época eu treinava muito e nunca tive apoio, porque era lá no passado. Você já sentia na pele lá atrás. Sentia na pele, e talvez por isso que hoje eu dei essas aulas gratuitas, porque eu me vejo tentando colocar no esporte aquilo que eu conhecia e não tinha um apoio. E hoje todos os meus atletas têm apoio, nem que seja o meu, porque eles treinam gratuitamente. Foi uma forma de você mostrar à sociedade e ao empresariado em geral no Brasil, de dizer assim, quando a gente quer, a gente pode. Sim, independente do retorno financeiro que a gente vai ter. Não importa se você dá 1.000, ou se você dá 100, ou se você dá 10. O importante é você ter a boa vontade. Sim, justamente. Isso é importante. É o meu ponto de vista. Justamente. E assim, dentro hoje, deixar bem claro também que eu não sou contra o incentivo que se dá ao futebol. Quando a gente fala aqui, não é para se reduzir para futebol e aumentar os outros esportes. O que a gente quer pode caminhar junto. Exato, a gente pode caminhar lado a lado, os esportes se ajudando. O meu primeiro evento que eu fiz aqui, lá em 2016, foi o primeiro exame de graduação de faixa que eu fiz, eu convidei capoeira, karatê e judô para fazerem apresentações de 20 minutos antes de eu iniciar a minha apresentação. Para quê? Para que os meus alunos na época pudessem conhecer outros esportes. Então, às vezes a gente se fecha e esquece que a pluralidade, quando a gente diversifica, quando a gente abre a mente, a gente consegue abraçar mais coisas. Eu costumo dizer, e boto sempre para os meus alunos lá nas coisas, que unidos somos mais fortes. Claro. Toda vez que a gente se dá a mão para se ajudar, não significa dizer que a gente vai dividir com o outro aquilo que a gente tem, pelo contrário, a gente vai somar o que o outro tem ao que a gente já tem. Então, empresários, poder público, vamos ajudar. A nossa sociedade é carente de um apoio pós-escola. Sem dúvida. Eu volto a dizer, o esporte é a melhor forma de você trazer uma educação, porque eles estão indo por amor, eles vão fazer o esporte porque gostam. E lá podem ser orientados, então é um complemento daquilo que a gente tem na educação formal, é um complemento. E todas as vezes que eles estiverem praticando atividade física controlada, eles vão estar fora das ruas, eles vão estar fora das mazelas que o mundo traz para eles e sendo direcionado para o caminho correto. Omar, eu tenho uma linha de pensamento que algumas pessoas podem divergir, aí fica a critério de cada um, sua opinião, a minha é outra, a sua é outra, e assim a gente vive num mundo que nós devemos respeitar a opinião de cada um. Sim, sim. Mas eu não entendo certas coisas que acontecem no nosso país, como você bem frisou há minutos atrás, que é muito fácil querer aparecer quando o cara já é o campeão. Sim. Nós temos, por exemplo, uma cultura defasada, no meu ponto de vista, e injusta, colocando bem claro o meu ponto de vista, que muitas vezes você pega uma Rede Globo da vida, por exemplo, você pega uma Perdigão da vida, uma Sadia, eu estou falando de grandes marcas, ele vai lá e ele pega um atleta da sua academia, de um judô, ele pega ali de um futsal, são esportes que muitas vezes não tem tanta mídia. Ele poderia ajudar em criar uma bolsa de apoio para essas entidades através de usar a imagem desses meninos, dessas modalidades menos divulgadas, menos abraçadas, e dar oportunidade. Não, ele vai lá e chama um cara que já é milionário, bilionário, um cantor, um jogador. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho isso podre, eu acho isso medíocre, eu acho isso egoísta. É claro que todo mundo quer ter o melhor representando a sua marca, mas ninguém nasceu grande. Neymar não nasceu Neymar, o craque hoje, ele foi aos poucos. Pelé não nasceu Pelé
de 70. Então, às vezes, a gente deixa de dar um espaço a um atleta que está em andamento, engatilhando, e que através daquela bolsa poderia ajudar o esporte. Não, aí paga uma fortuna a um cara que não tem necessidade nenhuma, e por trás daquele atleta que já é consagrado, existem milhões precisando daquela verba e não tem. Sim, isso ocorre realmente, mas eu volto a dizer, é tudo por causa do retorno financeiro e econômico. É a cultura. O cara vai dar milhões porque ele quer que a imagem seja associada à sua empresa e vai haver o retorno econômico. Mas eu volto a dizer, muitas vezes o empresário que não tem a condições de contratar esse Neymar, que você está falando aí porque é muito caro, e tem o retorno financeiro que ele vai trazer um recurso para a sua empresa que muitas vezes vão dizer, olha, é Neymar que está fazendo, que está usando, que está aquela marca ali, eu vou usar também. Esse empresário não tem condições do Neymar, mas ele esquece que ele pode formar o Neymar. Sim, ele sim. Pode pegar o atleta lá no início. Essa é a minha defesa. Forjar esse atleta e quando ele estiver lá, sendo campeão, dizer, olha, esse cara é campeão e está com a minha marca. Claro. Entendeu? E aí sim, as outras marcas quando vierem querer esse atleta, ele já está contigo. Certo? Então assim, fora que eu volto a dizer, aí é uma questão pessoal minha. Eu tenho tendência a, como é o nome, a ajudar, a incentivar aqueles que precisam. Por isso que eu digo para você que eu venho desde 92 fazendo um trabalho, fiz esse trabalho em Salvador, já faço nos interiores que eu passei, eu digo, eu procuro dar aula gratuita. É o meu conhecimento que eu estou passando, é a minha forma de ajudar. É a história do Beija-Flor, né? É o seu investimento. É o meu investimento, é a historinha do Beija-Flor. É a gota d'água que eu posso jogar? Sim. É uma gotinha d'água? Mas é a minha contribuição. Eu acho que se todo mundo se unir em prol da sociedade, principalmente dos jovens, as coisas podem ir mudando. E é esse o meu pensamento. Essa é a minha forma de pensar. Hoje eu tenho incentivo de muito pouco empresariado, só nos meus eventos, quando eu faço, né? Que me conhecem, que sabem do trabalho que eu faço, vão lá e ajudam. E muito pouco ainda, eu acho que o esporte como geral, aí não falo de mim não, o esporte como geral, aqueles esportes onde o custo é maior e o retorno de atletas é menor, volto a dizer, não só o jiu-jitsu, como o judô, capoeira, karatê, todos esses esportes onde o custo é alto, a gente sente a dificuldade tanto do empresário quanto do poder público. Por quê? Eu posso investir um pouco menos em algo que vai me dar um retorno maior, que é o que eu digo a questão do futebol. Volto a dizer, eu não falo para reduzir os investimentos no futebol. Eu acho que a gente pode ser equânime e dizer, eu preciso investir nos outros esportes. Eu ultimamente tenho visto, talvez de uns 4 anos, 5 anos para cá, eu tenho visto, talvez porque eu tenha me envolvido mais com essa questão de eu agora já posso me envolver mais, porque eu agora tenho como ajudar financeiramente também aqueles que eu acho e que têm condições de se destacar. Mas pelo menos é a minha visão, né? Eu acho que pode ser feito mais, eu acho que dá para fazer mais, o que falta é um pouco de vontade. Certo. Eu, por exemplo, quando eu falo em questão de contribuição, eu, por exemplo, eu não entendo qual é a perca que o empresário teria, no meu ponto de vista, é ganho. Você falou aí no início da nossa entrevista que um kimono ele custa em torno de R$400. O que é R$400 para um empresário doar para essa academia? Dizer assim, eu vou doar 2 aqui, de outro segmento vai lá e diz, eu vou doar 2, e daqui a pouco você tem condições de trazer mais um atleta, porque tem o equipamento lá. Sim. Não custa tanto, não é caro a gente evitar perder um jovem para o mundo das drogas ou para as oportunidades indevidas da vida. Não é tão caro, caro é o depois, porque é muito fácil criticar. É isso porque não quer nada com a vida. É isso porque não procurou. Não, às vezes a gente deixa de ajudar e a gente joga, faz investimento totalmente desqualificado e esquecendo das pessoas que precisam de só uma mão, dizer assim, um empurrãozinho para ele se tornar alguém e se tornar um campeão. Sim, eu vou adiante dessa questão de se tornar um campeão, se tornar um atleta, se tornar uma coisa, porque às vezes a gente sempre está voltado em
em pensar que o atleta ele precisa treinar e ser no final o cara que estará no pódio. Eu sempre digo para os meus alunos e falo com eles, eu não estou aqui para formar você um campeão. Campeão vai ser a consequência do seu esforço e não do meu. Eu passo o meu conhecimento e o seu esforço vai te levar às conquistas. Eu estou aqui para te formar como um cidadão, um ser pensante, aquele que vai compreender o seu espaço dentro da sociedade, onde ele vai saber que o respeito mútuo entre a sociedade é que faz o crescimento. Quanto mais a gente não se respeita, mais a gente se fecha. Não é? A gente vê hoje a gente enclausurado dentro das nossas casas, com medo de sair para as festas, com medo de sair para as ruas, com medo por causa das violências. E quando a gente pensa em violência, é justamente essa falta de respeito mútuo entre os seres humanos. Então é esse cidadão que eu quero formar. Sim. Quando eu formo o cidadão e o esforço do atleta, e aí é esse esforço do atleta que precisa ser prestigiado com os empresários ou o poder público, ele vai chegar a um local de destaque, seja na vida dele pessoal ou seja na vida dele esportiva. Eu não foco no... Eu preciso fazer com que meus atletas sejam os melhores dentro do tatame. Eu preciso fazer com que eles sejam os melhores na vida. Na vida. E quando ele tenta na vida ser o melhor, consequentemente ele vai ser o melhor em tudo, inclusive dentro do tatame. Ele vai chegar mais confiante. Exato. O pensamento dele vai ser de se eu me esforçar, eu consigo. Claro. Se eu me empenhar, eu vou chegar. Certo? Independente do que os outros programarem para mim ou não. Se eu vou conseguir com um dia, ou se eu vou conseguir com um ano, ou vou conseguir com 10 anos, isso vai depender do meu esforço ou das minhas oportunidades. Mas eu não posso desistir. Claro. Certo? A gente está sempre voltando o esporte para o lado educacional. O lado esportivo de ser campeão fica em segundo plano. E aí muitas vezes as pessoas pensam o inverso. É por isso que talvez os empresariados não pensem dessa forma. Mas assim, eu vou botar meu dinheiro em algo que não vai dar o resultado, mas é o resultado imediatista. Eu entrego aqui e recebo ali adiante. Ou eu vou entregando aqui e no futuro, quem sabe, esse atleta não se torna um campeão associado à minha marca. É nisso que eu penso, entendeu? É dessa forma que eu imagino. Eu compartilho com a sua linha de raciocínio. Quando eu me refiro à questão de formar o campeão, eu não me refiro o campeão de pódio. Certo. Eu me refiro ao campeão da vida. Quando você vence barreiras sociais, quando você vence barreiras da fome, do preconceito, da oportunidade, e você se torna cidadão, você se torna homem, pai de família, desviando de todas as ofertas fáceis que a vida oferece, em si você já é um campeão. Não é o pódio da medalha, em si o pódio da vida. Sim. E aí é onde eu defendo essa questão, porque eu já vi muita gente que se tornou atleta consagrado e quando chegou, se iludiu com o pódio da medalha e esqueceu do pódio da vida e se perdeu. E eu conheço pessoas que nunca subiram num pódio de medalha e são verdadeiros campeões que são exemplos na sociedade. Exato. Você, em uma das suas falas, comentou sobre a dificuldade do futebol, por exemplo, em gerar esse respeito e essa coisa porque é mais aberto, é mais amplo. Eu sempre digo para os meus alunos, pessoas erradas tem em qualquer área, claro, seja no esporte, seja no empresariado, seja em qualquer lugar. Pessoas erradas sempre vão existir. A gente tem que entender que não é o esporte que vai corromper ou descorromper aquele cidadão. É uma ferramenta que a gente utiliza para dar o suporte. Mas quando a gente trata, volto a dizer, de esportes onde são mais próximos, por exemplo, os esportes como karatê, capoeira, jiu-jitsu são para a vida toda. O cara vai ser um empresário e vai treinar jiu-jitsu com aquele grupo que ele fez lá quando ele era da infância, 5, 6, 7 anos de idade. Certo? É diferente do futebol nesse aspecto. Porque o futebol você vai fazer um baba. Se depois você tiver um outro baba em outro local, você pode ir para outro local fazer um baba. Mas a amizade feita nos esportes integradores, onde busca
o seio familiar, eu volto a dizer, eu dou aula na minha casa. Tem um endereço. Exato, tem um endereço. A vida toda ele vai buscar aquele grupo onde se torna uma família, onde a gente diz a família jiu-jitsu, a família esportiva. É muito amplo esse tipo de agregação, entendeu? É por isso que eu sou um entusiasta do esporte que agrega, que busca unir, aproximar e não simplesmente competir, né? Então eu sou contra você, você é contra mim, você é meu adversário e eu vou ter que te vencer, Não, eu gosto daqueles esportes que diz, venha praticar junto comigo, venha estar junto comigo, venha ser mais um. Venha ser mais um a compor essa família esportiva, onde a gente vai pensar junto, onde a gente vai trabalhar junto, onde a gente vai criar um ambiente familiar, onde eles vão se respeitar, crescer e aprender. Certo? Vou dar um exemplo aqui de comportamento de esportes. Por exemplo, nós estamos falando muito de futebol porque foi minha praia. A sua já é artes marciais. Sim, sim. Ao longo dos meus 27 anos como jogador de futebol, eu fiz muitas amizades. Foram centenas, talvez milhares. Joguei em Celso Bonfim, joguei aqui em Coité, joguei em São Paulo, joguei em Pernambuco, joguei em vários lugares que eu passei. Fiz inúmeros amigos e que tenho bons contatos como verdadeiros irmãos. Mas muitos eu também fiz questão de deixar seguir seu caminho, porque não comungava com minha trajetória e meu pensamento de vida, projeto de vida de homem e pai de família. Então cada um segue aquele caminho que quer seguir. Eu assisto muito artes marciais, principalmente o UFC. Sim. A princípio eu achava um esporte muito violento, mas depois eu fui entender a dinâmica do UFC, o respeito que há nos 3 tapinhas, no desistir e de reconhecer que seu oponente está melhor, que deve levar o cinturão ou não naquele momento, e que há uma nova luta para vir na frente, para que ele vai poder dar o direito dele, dizer assim, levantar e se erguer novamente. Já o futebol, ele, quando muitas vezes vai para um caminho que são amigos, são irmãos, e quando estão lá dentro, acaba o respeito. Eu sou suspeito a falar porque eu sou entusiasta das artes marciais, né? Como você falou, é o meu ramo, eu passei minha vida toda, eu faço artes marciais desde 5 anos de idade, vou fazer 50 agora. É só questão de ponto de vista e de reconhecer. Eu sou entusiasta das artes marciais, mas essa questão do esporte ser esporte, que quem vê de longe não conhece, parecer ser violento, né? Eu às vezes escuto o tempo todo, eu vou lá nada ficar me agarrando com homem, eu vou ficar me agarrando com outra pessoa. E, na verdade, a gente entende que violência é aquilo que é feito contra a vontade do outro. Sim. É feito contra a vontade do outro. A gente vai para lá, às vezes no UFC, troca soco, troca chute, porque faz parte socar e chutar do nosso esporte. Claro. Que não é o caso do jiu-jitsu, que a gente não tem soco e chute, mas estou falando das artes marciais em geral, né? Mas trocar soco e trocar chute faz parte da arte marcial que está sendo feita ali. Assim que termina, nós somos praticantes do esporte. Sim. E a gente faz questão, aquilo que talvez vocês vejam lá no UFC, de acabar a luta, os caras se abraçarem, os caras mesmo sangrando, mesmo todos ensanguentados, mesmo todos machucados, eles se abraçarem, se respeitarem. A gente cobra isso o tempo todo dentro do nosso esporte. Não importa se você venceu, não importa se você perdeu. Ao final da luta sempre vai haver uma reverência, sempre vai haver um pedido de gratidão. Obrigado por essa luta, dá as mãos, troca, agora é o próximo parceiro. Sabe o que minha esposa fala quando está assistindo comigo? Quando termina a luta, ela olha assim aí e diz: desculpa, você amigo que está nos assistindo nesse momento, ela diz: vai te danar que eu não ia aceitar isso, está batendo na minha cara e depois ele me abraçar. Eu digo, é por isso que você não pratica o esporte e nem você tem condição de ser um atleta desse nível, dessa proporção. Exato, faz parte do esporte. Tudo é um preparo. Tudo é um preparo. Você está treinando para socar e chutar e você vai competir com aquele outro. E eu falo isso do UFC, o jiu-jitsu deixa bem claro que nós não temos soco, nós não temos chutes, nossa luta é uma luta de projeção, quer dizer, de derrubar, estabilização, que é segurar o adversário no chão, e de submissão, que é fazer com que o outro desista.
Aí vai os estrangulamentos. Você neutraliza a possibilidade do adversário. Exato, a gente tenta neutralizar o outro e fazer com que ele desista da luta. Essa é o jiu-jitsu, assim, de forma simplificada, para que as pessoas entendam. Nós projetamos o adversário no solo, seguramos ele no solo na parte de estabilização e vamos fazer com que ele desista com os estrangulamentos, as chaves de braço, a chave de perna e os golpes, os múltiplos golpes que o jiu-jitsu tem. Assim que a gente consegue isso, acabou. Nós voltamos a ficar em pé, voltamos a nos dar as mãos e dizemos, vamos recomeçar? Quem sabe agora não é a sua vez de me derrubar? Você tem uma oportunidade agora. E fazer com que eu desista. Então, não é porque a gente está se socando, que a gente está se ajustando, que não haja ali um esporte envolvido onde haja um respeito mútuo. Talvez o melhor dito popular para o jiu-jitsu e para o UFC fosse aquela: eu perdi uma batalha, mas não perdi uma guerra. Sim, a gente tem isso muito forte dentro da gente, onde perder ou ganhar faz parte do esporte. Sim. Não vai ter ninguém que seja invencível. Em um determinado momento, sim, você vai perder. Nem que seja para a idade. Né? Tem aqueles atletas que jamais perderam as competições. A gente tem alguns atletas, principalmente no UFC, que todas as lutas que fizeram venceram, mas em um determinado momento eles optaram por parar. Entendo. Porque se eles continuassem, os novos, o novo grupo vai chegando e vai substituindo aqueles que um dia já foram bons. Sim. Que um dia não é bom no sentido de ser o melhor. É um processo contínuo. É um processo contínuo. É o novo sucedendo ao que já se passou. E é isso que eu mais acho importante. São os frutos das árvores. Exato. É hoje que eu acho mais importante. E essa semana, inclusive, eu conversei exatamente isso com meus alunos. Eu gosto de passar aquilo que eu aprendi. Eu não faço isso por dinheiro, eu dou aula de graça. Verdade. Mas é o sentimento de passar o meu conhecimento. Aquilo que alguém me E isso é bonito e é grande, viu? Eu passo para o outro. Isso, né? É bonito, é grande. Eu quero lhe parabenizar por... Não é só a questão de dar aula. É a questão do seu tempo. É um processo cansativo. Você tem uma família. Por trás, sim, do mestre, do sensei, tem uma família, tem filhos. Sim, e que por sinal me dá apoio total. Inclusive minha esposa é faixa preta, treina comigo, tá o tempo todo eu lá. Eu confesso que eu morro de medo naquele negócio, naquele golpe lá. Quando eu vejo que alguém vai, eu digo, eu fico morto, vai torar. Não. E eu fico ali, bate logo, bate antes que quebre. Para quem não conhece, assim... Ninguém jamais que simplesmente veja jiu-jitsu vai querer treinar jiu-jitsu. É necessário passar pela experiência para saber como é lá dentro, o respeito que tem, as posições que são feitas, as técnicas que são empregadas naqueles movimentos que, para quem não entende, parece um muvucão, né? um embaralhado de pernas e braços se contorcendo. Mas ali tem muita técnica envolvida, tem muita posição de alavanca que está sendo feita, muita posição de desequilíbrio que está sendo feito. Então, só passando pela experiência mesmo, de praticar para entender o que é que está se passando. Também tem a questão da preparação do corpo, né? Tem. O corpo suporta até, vocês têm noção exatamente, o atleta, ele suporta até onde ele pode ir, a dimensão da dor que ele pode suportar. Então, o limiar de cada um é forjado através do treinamento. É verdade. Se você nunca caminhou e um dia vai caminhar 10 km, você vai terminar o dia com as pernas completamente doloridas. Mas ao passar do tempo vai ser um hobby. Mas depois de você andar por 10 anos de sua vida, fazer caminhadas, andar 10 km, você vai dizer, hoje foi tão rapidinho que eu precisei com o meu trabalho mais cedo hoje. Para o que o outro é uma eternidade, para ele é rapidinho. O que para um talvez seja uma tormenta caminhar por 10 km, para outro foi muito rápido e agora eu tenho que parar. Então, assim, tudo é uma questão de se acostumar, tudo é uma questão de praticar, de exercer aquela atividade. E eu digo para vocês, independente da idade que a pessoa tenha, ela vai aprender. E aí não serve só para o jiu-jitsu, não, serve para qualquer esporte. Comece. No início é muito ruim para qualquer pessoa começar uma atividade física. Mas depois que você se acostuma, é muito triste ter que parar. Então, para os meus alunos, quase sempre eu digo assim, você pode ter dificuldade em entrar no jiu-jitsu. Eu sempre digo, e alguns professores comentam sempre, a faixa mais difícil de se alcançar no jiu-jitsu é a branca. Porque, a faixa da dor. Não, é porque a pessoa leva às vezes 20, 30, 40 anos sendo resistente a querer entrar. É a mais difícil de você conseguir, é entrar e receber uma faixa branca na cintura. Você entrar, gostar, continuar chegando na preta é mais fácil.
Né? O faixa preta nada mais São nada metas menos. Exato. Exato. O faixa preta nada mais nada menos aquele faixa branca que teve coragem de entrar, participar, conhecer e que não desistiu. Continuou treinando, continuou batalhando e chegou na faixa preta. Se você vai chegar na preta com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, aí depende do desenvolvimento de cada um. Mas pratique esporte. Veja bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você visse a questão de seus atletas. Por exemplo, tem algum nome que a sociedade coitense gostaria de conhecer, dizer assim, esse está em destaque, esse está num nível mais apropriado, está pronto para representar a nossa cidade? Tem algum destaque assim, pronto já nesse momento? E a categoria também, para que... Olha, Silvano, deixa eu te falar. O jiu-jitsu, ele é muito, muito democrático. Vamos lá. As categorias, elas variam de mirim até Master 5. As crianças, elas só lutam com crianças da mesma idade, mesmo peso e mesma faixa. Então a gente tem uma diversidade muito grande de categorias. Eu dizer para você hoje, qual dos meus alunos estaria pronto, seria eu prestigiar uns em detrimento do outro. Para você ter uma ideia, eu tenho um dos meus filhos, que tem 8 anos, treinam comigo desde 1 ano e meio de idade. Se eu não me engano, já foram campeões, né? Isso, já são campeões, já disputaram alguns eventos e estão sempre... Os dois não dá para ser campeão, porque são gêmeos que disputam na mesma categoria, um sempre é campeão, o outro é vice, aí no outro é vice, o outro é campeão. Então, assim, não dá para eles serem campeões. E como é que fica esse bavinho em casa aí? É uma disputa constante. O tempo todo eles estão sempre buscando melhorar para poder vencer o irmão. E como é que fica o coração do pai? Sai do sensei agora e o pai, na hora que tá os dois no confronto. Como é que fica? Eu até saí perto. eu deixo eles sozinhos lá, porque eu deixo com outras pessoas orientando, porque eu não sei o que fazer nesse momento. Então, assim, eu não queria estar na sua pele. Exato, eu vou voltar só à questão dos merecidos, porque assim, como tem várias categorias, eu tenho meus filhos com 8 anos que já são campeões, eu tenho faixa preta que já foram campeões, e eu tenho faixa branca, adulto, que já foi campeão, porque cada um disputa na sua categoria. Sim. No último campeonato baiano que nós fomos, eu levei 9 atletas, os 9 subiram no pódio. Eu vou escolher quem dos 9 para dizer que já está preparado. Realmente. Entendeu? Eu não tenho como dizer. Claro que tem os destaques individuais, porque cada um tem o seu aprimoramento forjado no seu esforço próprio. Tem. Mas como dizer que dos 9, um tem mais habilidade? Mas nós podemos dizer que tem vários já prontos para a competição. Tem vários já prontos. Talvez eu não tenha me expressado bem nessa colocação de não apontar um específico. Eu hoje tenho uma média aí de 40 alunos treinando comigo, de crianças de 8 anos de idade que treinam junto com os meus filhos, a adultos já com 45 anos de idade, das diversas faixas, que se você disser assim, eu quero apoiar esse, ele vai estar sempre entre os primeiros nas competições. Sempre. Independente de quem você escolha. Pode ser uma criança, ou pode ser já um adulto, pode ser Independente da categoria dele, todos eles hoje estão preparados para ir para os eventos e se destacar. Estão prontos para representar a Coité. Todos estão prontos para representar a Coité. Dentro da sua categoria, dentro da sua faixa. Vamos lá. Eu tenho meus filhos de 8 anos que já foram campeões. Eu tenho adolescentes com 14 anos que já foram campeões. E eu tenho adultos com 42 anos que já foram campeões. Então, assim, eu dizer qual deles está preparado hoje para ir e representar a Conceição do Coité, para quem quiser apoiar, ou para eu direcionar qual deles eu privilegiaria para poder levar, eu digo para você, eu hoje não teria como fazer, porque não saberia. Aquele que for apontar e dizer, é isso que eu vou ajudar, eu te garanto, vai dar retorno. E volto a dizer, não é só pelo trabalho que eu faço, não. Aí é o merecimento deles, talvez com o meu suporte. Todos eles, você esteve lá, você viu. Vi. Todos eles têm esforço próprio, todos eles fazem com determinação, com vontade, sem esmorecer. E estão aptos a estar participando de qualquer evento que tenha. No âmbito regional aqui dos municípios, que eu já estou indo agora para as competições municipais, os Opens, chamados Opens, assim como os regionais, como já fomos para o Campeonato Baiano, e trouxemos 9 pódios, assim como as competições nacionais. Essa é um pouco mais difícil, porque às vezes, por exemplo, é em São Paulo, eu preciso sair 2 dias antes, eu preciso ter hospedagem, alimentação desses atletas todos, e é nisso que eu me proponho a fazer. Eu dou a parte técnica, me ajude com a parte financeira. Eu sei.
Uma veja bem, nós estamos finalizando nosso tempo aqui. Eu gostaria que você olhasse para essa câmera novamente, assim como iniciou, e que você fizesse um apelo à sociedade coitense, aos empresariados, a quem quer que seja, conforme fosse, e também aos jovens que não conhecem o jiu-jitsu, não conhecem a sua academia, a sua arte, que é bonita. Eu já estive lá e tive o prazer e saí de lá. Tanto é que eu cheguei lá às 7 horas e saí 10 horas, e é quase impossível alguém me prender dessa natureza. E eu fiquei lá encantado com o que eu vi, porque o que mais me chamou a atenção foi uma preparação mental de jovens que tinham uma faixa inferior a outros, e todos se enfrentavam com maior respeito. E às vezes eu digo, se ele vacilar o da faixa maior, o da faixa menor vai dar um golpe nele, vai neutralizar. Eu que não conheço vi isso. Sim, e aquilo me chamou muita atenção. É interessantíssimo. É assim, Sival, eu vou falar, como você posou, eu vou me dirigir ao público e às pessoas que vão assistir esse podcast e que gostam de esporte de uma forma geral. Esporte é vida, esporte é movimento, esporte é ação. Pratique algum esporte. Eu sou suspeito a falar em praticar jiu-jitsu, porque eu sou um amante do jiu-jitsu, eu me identifiquei com o esporte e trago isso para a minha vida, os ensinamentos do que esse esporte traz para mim. Todas as vezes que a gente tiver pessoas voltadas a trabalhar o social, trabalhar a mente das crianças e dos adolescentes para que eles sejam melhores, eu acho que é válido, que vale a pena, seja em qualquer campo de atuação. Então, você que está aí, que está nos assistindo, procure um esporte para praticar. Se você não conhece o jiu-jitsu, está me vendo aqui agora, vá onde você mora, procure, veja onde tem jiu-jitsu. Aqui em Conceição do Coité você me encontra no Instagram, no @TeamCarvalhoCoité, que é a equipe que eu defendo, que é a Team Carvalho, na pessoa do sensei Ricardo Carvalho, que é de Salvador, presidente da federação. Eu já estou nessa equipe há mais de 30 anos. E lá no Instagram você vai ver as aulas, como funciona, vai ver as fotografias de quem treina, e você pode ir lá assistir e praticar. Eu estou há algum tempo tentando esse espaço maior que a gente conversou para poder fazer. Está faltando muito pouco para a gente concluir esse espaço. Eu já tenho todo o material comprado e guardado, a gente agora precisa só da disponibilização de recurso para fazer a conclusão final de um espaço mais amplo, para que eu possa abraçar também as crianças. Mas se você tem interesse em conhecer, nos procure, certo? A gente está situado hoje ali no Alto da Colina, na Rua Martins Ferreira, casa 530, que é a minha residência. Então você pode passar lá, é só tocar a campainha. Os horários de treinamento durante a semana é terça, quinta e sexta-feira às 19 horas. No sábado a gente inicia ao meio-dia, justamente para aquelas pessoas que têm atividade ou escolar, muitos deles fazem escola no sábado, ou trabalham até meio-dia, possam continuar os seus treinamentos. Então nos procurem. A gente está à disposição para poder orientar, para poder demonstrar e ajudar naquilo que for necessário. Você que tem criança, você que é adolescente, você que é adulto, não se prive, venha fazer um esporte, a gente está aqui para te ajudar. É isso aí. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa, minha história com Silvan. Hoje nós tivemos a presença ilustre do mestre Oman, de jiu-jitsu aqui em Conceição do Coité. E não fique de fora, participe do esporte, procure um esporte para a sua vida, ocupe a sua mente, para que você tenha uma vida saudável, seja corporalmente falando ou mentalmente falando. E o esporte é o melhor caminho e a maior distância entre a perdição e a realização para o homem. Agradecer mais uma vez nossos colaboradores, Plastisal, Farmácia Modelo em Coité e Salgadalha, Plastisag, Estilo Material de Construção em Salgadalha, Ramos Ferreira, grupo empresarial dos nossos amigos Fagner e Chico de Salgadalha, DS Intermediações e Negócios com nossos amigos Robério e Daniela, sua filha, representantes oficiais da Big Card na região cisaleira. gnews.com.br, o site que mais informa em Coité e região.
Neide Santos Podologia, Cedrais Estúdios e Filmagem, nosso amigo Cedrais, que é por esse estúdio que nós estamos chegando até o seu coração, até sua casa, através do estúdio Cedrais Filmagens. Deputado Federal Gabriel Nunes, a juventude a serviço da Bahia. Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima com mais uma história do podcast Minha História com Silvan.